assunto para a gente tratar. Certamente vai ser uma aula que vai render bastante. Pessoal, na nossa aula de hoje, então, na primeira aula, eu vou finalizar com vocês modais de transporte. Tá faltando falar com vocês somente sobre o modal ferroviário e o modal dutoviário. Depois disso, nós já terminamos, tá? E aí nós vamos passar por uma outra parte da matéria, que fala um pouquinho sobre questões de comunicação, mas é uma matéria bem facinha, na verdade. Nós não vamos ficar muito tempo nela. E aí a gente vai começar, depois na semana que vem, um próximo capítulo, onde nós vamos começar agora a conhecer um pouco mais dos conflitos que estão rolando no mundo e os conflitos que já rolaram, mas conflitos mais regionais, tá? Não é conflitos tão grandiosos como guerras mundiais, Guerra Fria, são conflitos mais internos, vamos assim dizer, que envolvem características regionais, tá? Assunto bem legal, bem interessante, creio que vocês vão gostar. Sobre, né, os nossos modais de transporte, pessoal, né, nós vimos aí o aeroviário, né, muito rápido, muito bom para levar carga preciosa, né, carga delicada, mas aí apresenta um custo muito alto e a logística não é legal. Depois nós vimos aí o transporte marítimo, melhor custo-benefício de todos eles, leva muita carga, é barato, né? Mas tem problemas aí em relação às suas rotas, né? Tem problemas em relação à sua estrutura, que necessita de portos, assim como questões aí de você poder organizar todo o transporte, sempre, obviamente, tendo que ser contato com o mar. Países que ficam no interior de continentes sofrem muito para ter acesso com o transporte marítimo, tipo, por exemplo, Bolívia, Paraguai, né? São países que não têm aí saída para o mar, sofrem bastante. Depois a gente viu o transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário, ele se apresenta aí como sendo o meio de transporte mais flexível, né? O mais fácil de você implantar, o meio de transporte é o mais barato para você implantar, é o modal rodoviário. No entanto, a gente viu que ele tem o pior custo-benefício, né? Para você cobrir grandes distâncias, fica caríssimo, o poder de carga é limitadíssimo, né? O caminhão leva pouquíssima carga se comparado com os outros modais, e você acaba aí tendo um custo altíssimo nesse modal. Fazendo apenas um paralelo com o Brasil, esse é o principal modal brasileiro. O Brasil basicamente depende da rodovia para poder se locomover, seja por carga, seja por pessoas. E isso era um plano do JK, quando ele construiu Brasília, para atrair montadoras, né, multinacionais. Deu certo, encheu de montadora o Brasil e deu muito errado, porque a gente integrou um país com rodovias, né? E um país continental com rodovia não faz o menor sentido. Além disso, ficamos na mão da dependência de um único modal de transporte, né? Vem a greve dos caminhoneiros, parou o Brasil, simples assim. Um modal de transporte não funcionou, parou o nosso país. Então, realmente não é nada legal você depender de um único modal, né? A história recente mostra isso. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o ferroviário, tá? Esse modal, ele é bem, vamos falar assim, né? Ele é bem interessante, uma vez que o Brasil já usou tanto esse modal, nós já tivemos tanto desenvolvimento nesse modal, e hoje a gente basicamente esqueceu que ele existe, né? Aqui tem um mapinha, vamos ver se vai carregar. Não carregou. É um mapinha que mostra a localização das ferrovias no Brasil. E por incrível que pareça, pessoal, o Brasil não tem poucas ferrovias, viu? O Brasil tem bastante ferrovia, na verdade, principalmente aqui no Sudeste. A gente encontra um monte de ferrovia, não são poucas, mas tem um problema muito grande mesmo. É um problema burro ainda por cima, que é a seguinte: as ferrovias, elas não se conectam, entendeu? Elas não se ligam umas nas outras. E sabe por quê? Porque elas foram construídas com padrões diferentes. Vocês acreditam nisso, meu? Os caras construíam uma ferrovia em Minas, usava lá um tipo de construção que servia para um tipo de trem.
Aí fazia a ferrovia em São Paulo, eles usavam um outro tipo de construção porque tinham um outro tipo de trem. Então eles não padronizaram as ferrovias no Brasil e aí você acabou criando então deslocamentos regionais, entendeu? Porque o trem que roda em São Paulo não consegue rodar em Minas, sabe? Porque tem outro tamanho de trilho, outras especificidades. Então, meu, puta cagada, né? Você fazer aí ferrovias com padrões diferentes que fica difícil de você interligar. É claro que algumas foram reformadas para ficar um padrão único, né? E aí você conseguir circular por elas com mais facilidade. As ferrovias mais novas, né, já fizeram aí um padrão só também. Mas enfim, pessoal, o Brasil tem muita ferrovia parada sem estar utilizando, porque você simplesmente não consegue integrar ela no sistema que funciona, porque essa ferrovia está ultrapassada, está antiga, nunca foi reformada e os trens não conseguem circular por ela. Então, nossa, só aí já dá um desgaste, né, emocional pensar nisso, né? Já dá aquela desanimada, falar, meu Deus, os caras não sabem nem construir ferrovia direito, né? Mas ok. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a ferrovia no Brasil com vocês, tá? Que tem de bom na ferrovia, pessoal? Para você transportar carga via terrestre, esse é o melhor custo-benefício, tá? Não é tão bom quanto o marítimo, não vou negar para vocês. O custo-benefício do marítimo ele é imbatível, mas é óbvio, né, que para você fazer um transporte interno, um transporte continental, que vai cruzar grandes distâncias, mas dentro, né, de uma área continental, o transporte ferroviário, sem dúvida alguma, ele é o melhor de todos, né? Tem um excelente custo-benefício. Tem um poder de carga muito grande, então, se você pega aí uma máquina de trem, ela pode levar aproximadamente 80 vagões, né? 80 vagões, num paralelo, né? 80 vagões seriam mais ou menos uns 100 caminhões, fazendo assim né, um paralelo rápido. Então, um maquinista faz o trabalho, né? Um não, porque tem que ser no mínimo três, mas ok. Três maquinistas fazem o trabalho aí, então, de basicamente 100 motoristas de caminhões, sem pagar pedágio, sem ter o frete, né? O combustível, ele é muito barato, né? Porque a máquina que move é uma máquina só e são múltiplos combustíveis. Ou seja, o transporte ferroviário, pessoal, ele tem bastante benefícios, principalmente sobre a sua forma de operação. Então, ele tem aí um custo muito baixo, né, para operar, o que faz com que ele seja altamente rentável para transportes em longas distâncias. O transporte ferroviário, então, ele é muito barato, ele é de fácil implantação, não é o meio de transporte mais complicado de se implantar. No entanto, eu sou obrigado a falar para vocês que fazer uma rodovia ainda é mais barato que fazer um trilho de trem, tá? Então, se você comparar com o custo de implementação, é mais fácil, é mais barato você abrir uma rodovia do que uma ferrovia, tá? Então, né, de custo para começar a rodar, nada bate a rodovia, tá? No entanto, no seu custo de operação, aí o transporte ferroviário se mostra altamente eficiente, com um grande poder de carga e com um custo-benefício muito alto, porque leva bastante coisa de uma única vez e, é claro, fazendo com que esse fluxo seja aí barateado, então. Deixa eu ver uma pergunta aqui no chat. O Brasil não fez um acordo com a Bolívia em alguma época para aquisição do território do Acre, prometendo construir algum tipo de ferrovia pelo país? Boa, Lucas. Já deu um spoiler da minha aula, cara. Sacanagem, hein? Já ia falar sobre isso como sendo algo para ser lembrado, mas já que você lembrou, maravilha, vamos embora. De fato, quando o Brasil assinou o Tratado de Petrópolis com o Acre, lá em 1903, uma das etapas do acordo previa a construção de uma ferrovia que ligaria o Porto do Pará, o Porto de Belém, no Pará, até a Bolívia, né? Essa ferrovia ficou conhecida como Ferrovia Madeira-Mamoré. O nome dela é por causa dos rios que ela passa próximo, o Rio Madeira e o Rio Mamoré, obviamente. E essa ferrovia ela foi conhecida como a Ferrovia da Morte no Brasil, né? Não por causa da quantidade de acidentes, mas por causa da complexidade de construção. Construir uma ferrovia no meio do bioma amazônico, pessoal, vocês não têm noção do que é aquilo.
É um lugar que chove todos os dias praticamente, então muitas horas do dia ninguém pode trabalhar, porque o clima ele é muito hostil, sem contar os perigos da floresta, né? Aqueles perigos assim, até os mais básicos, como malária, por exemplo, e outras doenças ali de floresta equatorial. Então, foi um verdadeiro desastre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Ela começou a ser construída ali no comecinho do século XX e durante muitos anos ela ficou abandonada, porque não virava o terreno, não conseguia construir a ferrovia. Para você ter uma noção, é, a empresa que construiu o Canal do Panamá, os caras que construíram o Canal do Panamá, uma das maiores obras de engenharia, né, do mundo moderno, os caras não quiseram construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Fala, vocês estão ficando loucos construir uma ferrovia no meio da floresta amazônica. E uma ferrovia com milhares de quilômetros, né? Isso que é o pior de tudo, porque da Bolívia até o Pará tem chão, hein, gente? Tem chão pra caramba, e essa ferrovia certamente seria aí muito cara, né? Muito expendenciosa. Hoje a ferrovia Madeira-Mamoré, ela é uma ferrovia meio que mista, tá? Existem trechos que estão prontos, né? Existem trechos aí que de fato já foram implementados, mas alguns lugares ainda não funciona a ferrovia. Então você tem transporte de barco, né? Tem aí o chamado transporte hidroviário, o transporte por terra, que é o rodoviário. Então, normalmente o que se faz é o seguinte: eles criaram aí algumas estações por onde a ferrovia consegue passar. E aí a carga chega até essas estações. Aí ela chega ou de caminhão ou de barco. Aí ela é, de fato, embarcada na ferrovia e termina lá no Porto de Belém, que é um porto multimodal que atende aí tanto a parte ferroviária quanto a parte marítima, tá? Então, Lucas, bem lembrado, cara, sobre a sua ferrovia, e essa ferrovia é um caos. Ela está em operação, viu? Mas ela não é aquela ferrovia pensada que ia ligar a Bolívia até o Porto de Belém. Ela tem vários trechos de ferrovia, mas ela virou uma ferrovia meio multimodal. Você tem que chegar nela através de caminhão ou através de balsas, porque só a ferrovia em si não conseguiu atravessar alguns infernos amazônicos, como foi descrito aí pelo Farquhar, que foi o cara que idealizou a construção da ferrovia, né? O cara que bateu no peito e falou: deixa comigo, deixa que eu construo essa. Aí a hora que quando ele foi ver o ambiente que ele estava, ele descreveu como o inferno amazônico. Você imagina que não era aquela região, né? Mas enfim, bem lembrado. Beleza, Lucas? Boa recordação. Deu um puta spoiler da aula, mas tá beleza. Tá liberado aí. Bom, e quais são os pontos negativos, né, pessoal? Os pontos negativos, um eu já acabei de citar, né? A ferrovia, ela não é para todos os tipos de relevo e nem para todos os tipos climáticos, né? Tem lugar que é muito difícil construir ferrovia. Então, por exemplo, não dá para construir ferrovia em terrenos montanhosos, não dá, né? Para você construir ferrovia em montanha, tem que fazer túnel, e é uma coisa bem cara, por sinal. Então, em terrenos que são muitos irregulares, né? Irregulares, não dá para passar o transporte ferroviário, né? Ou se ele passa, fica muito caro e aí o seu custo-benefício cai bastante. Então, um ponto negativo do transporte ferroviário é a limitação, da onde ele pode passar, da onde ele pode chegar, né? Então, ele também tem aí as rotas fixas, né? Ele não é um transporte dinâmico, o trem passa onde tem o trilho e não é fácil abrir novos trilhos, né? Então, não é como a rodovia que você consegue aí basicamente ter um pedaço de terra e o carro passa em cima e você vai embora. A ferrovia, então, ela é mais limitada e ela tem essa questão de, vamos falar assim, com essa questão mais natural, que nem todos os ambientes ela pode passar. Seja um relevo montanhoso ou um clima muito extremo, que dificulta a construção de uma ferrovia, então ela fica meio limitada a terrenos mais planos, né, com pouca que não tem aí um terreno muito montanhoso e que você possa construir para ela uma boa infraestrutura, tá? Então, digamos aí que esse é o principal ponto negativo, uma dificuldade, né, de construção que ela não serve para todos os lugares por causa de clima e por causa de relevo. Uma vez que fica aí mais limitado o seu poder de atuação.
No entanto, eu ressalto para vocês, do ponto de vista continental, nenhum tipo de transporte tem custo-benefício melhor do que o transporte ferroviário, tá? Pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país continental, tão grande quanto o Brasil. Os Estados Unidos foi integrado por ferrovia, né? Hoje já tem rodovias que ligam os Estados Unidos inteiro também, lógico, tipo a Rota 66, rota famosa lá e tal, mas a primeira forma de você integrar os Estados Unidos foi com ferrovia. A ferrovia que integrou o oeste americano com o leste, que era onde ele era ocupado primeiramente, né? Aquela chamada, né, a ida para o Velho Oeste. O que tinha nas cidades? Ferrovia, meu, né? Eram ferrovias. E aí a galera se locomovia por elas e fazia dela, meu, nossa, uma forma muito barata de você acabar se locomovendo. A própria Rússia, pessoal, que é o maior país do mundo, ela apresenta aí, ó, a Transiberiana, né? Que começa ali, caramba, começa aqui em, em Moscou, né? E vai terminar aqui em Vladivostok, e ela atravessa todo o território russo, como vocês podem ver, basicamente de leste a oeste, né? Então, aqui a Transiberiana ela é considerada aí a maior ferrovia do mundo dentro de um único país, né? Então, de fato, países continentais tinham que ser feitas por ferrovias, né? Valeu, JK. Então, eu posso falar que o melhor modal em relação ao custo-benefício, o ferroviário é a melhor opção para continente, tá, Vi? Se for continental. Dentro do continente, nada supera a ferrovia, tá? Agora, se você for comparar com todos, independente de ser continente ou mar, o marítimo ainda é o melhor custo-benefício. De todos, tá? De todos. Mas, lógico, né? Você tem que ver qual que é a sua disponibilidade, o que você tem para você estar utilizando, né? Mas se você for comparar só o que tem custo-benefício, o marítimo ganha. Agora, o que acaba fazendo ser o continental melhor é o ferroviário. E existem alguns limitadores naturais, né? O relevo é o principal deles. Então, para você construir uma ferrovia que passe numa região serrana ou numa cadeia montanhosa, fica muito caro, muito dispendicioso. Então, aí já perde um pouquinho essa questão do custo-benefício, tá? Mas, em linhas gerais, o marítimo é o primeiro e logo depois embaixo já vem o ferroviário, sem dúvida alguma, tá? É isso aí mesmo. Algumas considerações, pessoal, a nível de vestibular, tá? Só para dar umas dicas para vocês. Não se esqueçam que o transporte ferroviário, ele é o transporte que deveria ser mais incentivado nas cidades, tá? Nas cidades. E eu estou falando sobre os trens urbanos e os metrôs, né? Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, que deve estar chegando aí próximo dos seus 40 quilômetros de trilho de metrô, né? Não é pouca coisa, tá? Não vou falar para vocês que isso é pouco, mas se você comparar, né, com algumas cidades que são aí muito mais novas que São Paulo, né, apesar de serem mais populosas, são cidades, por exemplo, na China, né, você encontra facilmente nas cidades que às vezes nem são tão importantes, mais de 100 quilômetros de metrô, né, então com uma malha de metrô muito maior do que a de São Paulo, lembrando que São Paulo, sozinha, só São Paulo cidade, são 12 milhões de habitantes, né, a grande São Paulo já passa de 20. Então, como que você locomove tanta gente assim, né? Como que você cria uma locomoção tão grande? Você não dá para fazer isso por asfalto mais, meu, né? Não dá para você pensar que dá para rodar por ruas e avenidas. O próprio trânsito paulista já mostra que isso é inviável. Então, o transporte por trens, seja o metrô, né, ou o trem urbano, ele acaba aí sendo a melhor solução para grandes centros urbanos, tá? Imagina, gente, qualquer coisa você manda de novo aqui. Sendo assim, pessoal, o trem ele precisa ser compreendido como o transporte urbano do futuro, tá? O metrô ele já existe há mais de 100 anos, né? O metrô mais antigo do mundo aí funciona ali em Paris, né? Depois o de Londres também é bem antigo.
O metrô de Moscou certamente é o metrô mais bonito do mundo. Se vocês não têm referência sobre isso, depois vocês procurem as estações de metrô em Moscou. Elas são verdadeiras galerias de arte fantásticas, né? São resquícios aí da época da União Soviética, aonde eles fizeram aí o metrô, não somente para transporte de pessoas, né, de passageiro, mas também como bunkers, né, de resistência contra um possível bombardeio americano que de fato nunca aconteceu. São as estações de metrô, são as linhas de metrô mais profundas do mundo, são as de Moscou, e isso justifica por causa da sua criação durante a época da Guerra Fria. Na América do Sul, a primeira cidade a ter metrô foi a cidade de Buenos Aires, na Argentina, que é um metrô muito velho, não é um metrô reformado, nada assim e tal, então deixa aí bastante a desejar. E a maior malha, né, de metrô da América do Sul está em São Paulo, obviamente, né, que vai ser aí a maior cidade dessa parte sul do continente. O metrô de São Paulo, pessoal, para quem já andou, é um metrô muito bom, entendeu? Ele é lotado, ele é abarrotado de gente, mas ele é muito bom o metrô de São Paulo, porque ele é bem organizado. Você tem as estações que são relativamente próximas uma da outra, rola uma grande integração, você consegue chegar a pontos distantes de São Paulo por metrô, então é um metrô bom, o metrô que é de São Paulo, ele é muito organizado. Mas é lógico, super lotado, né? Porque tem muita gente aí se deslocando, mas não dá para a gente falar mal, não, por incrível que pareça, essa parte é bem organizada na cidade de São Paulo e só poderia ter aí, né, mais linhas para circular mais. É legal a foto, dá só uma olhada. Meu, são verdadeiras galerias de arte, né? Foram pensados realmente para chamar a atenção do mundo e e aí, assim, fazer todo um esquema aonde seria um símbolo, né, do comunismo, né, um símbolo soviético, essas estações de metrô que foram construídas. São verdadeiras galerias de arte mesmo e muito, muito profundas para sobreviver a possíveis ataques aí, né, de americanos que nunca chegaram a acontecer, né? Mas realmente rola aí essa obra de arte, vamos dizer assim, né, ferroviária, vamos assim dizer. Bom, sobre a questão dos trens, pessoal, eu queria fazer então mais um comentário com vocês. O primeiro, né, era sobre a questão dos metrôs serem a principal alternativa de transporte para as grandes cidades. Não dá mais para pensar em transporte urbano que seja transporte, sabe, rodoviário. Acabou, essa época já foi, né? Tá saturado. A única coisa que a gente tem que pensar na parte de transporte rodoviário, pessoal, para as cidades, são cada vez mais ônibus, cada vez mais transporte coletivo e fazer com que mais pessoas utilizem meios de transporte que não sejam grandes e que acabem gerando trânsito, como, por exemplo, bicicletas, patinetes, enfim, que eles possam circular aí com uma certa facilidade, mas em transportes individuais que não sejam o carro. E fora isso, tem que ser trem, tem que ser metrô, não adianta, uma vez que você precisa aí locomover uma grande quantidade de pessoas de lugares distantes dentro do centro urbano. Então, você acaba usando isso como sendo uma forma de locomoção. Tem aí os trens bala, né, que são aqueles trens que rodam até quase 500 quilômetros por hora, que cortam muitos lugares. O Japão é um exemplo disso, né? Talvez o país do mundo, talvez não, o país do mundo que mais tem malhas ferroviárias, não em quantidade total, porque esse é os Estados Unidos, mas em quantidade dentro do seu território é o Japão. O japonês só se locomove por trilhos, basicamente, né? Já entendeu que essa é a forma mais rápida e a mais eficiente. Os caras têm um monte de trem-bala fantástico que viaja rápido pra caramba. Lembrando que o Brasil teria o seu trem-bala também, né? Quando anunciou que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Que foi bem próximo ali, mas a Copa foi primeiro. Quando foi anunciado isso, então na época, foi dito que o Brasil faria uma construção de um trem-bala.
ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Para fazer essa circulação de pessoas que seria muito intensa, uma vez que tanto São Paulo quanto o Rio seriam as principais capitais que ia ter jogo da Copa e depois ia ter a Olimpíada. Aí, na época, eles falaram que iam fazer um TAV, né? Um trem de alta velocidade, e eles iam fazer um projeto alemão. Sensacional, meu. Ia ser um trem de ímã, né? Então, ele não ia rodar, por exemplo, né, em cima de um trilho, ia ter a roda girando, né? Ele ia ser aquele trem que não encosta no trilho, né? Você seria trilhos repelentes, né? Tipo, com ímãs repelentes, e o trem flutuaria sobre o ímã e depois o empuxo levaria ele para frente, né? É, é uma tecnologia que é bem utilizada nos dias de hoje. Muito legal, por sinal. Aí foi feito o projeto, tudo, gastaram dinheiro pra caramba, porque começaram a fazer o projeto da obra e disseram que estaria pronto para a Copa, né? Não sei se é a próxima, né? Talvez eu entendi mal, não seria para essa, seria somente para a Copa que ainda não chegou no Brasil. E a verdade, pessoal, é que apesar de nunca ter saído do papel, obviamente falando, só o projeto consumiu mais de 10 milhões de reais. 10 milhões. Teria uma estação, ele sairia de Campinas, na verdade. Teria uma estação em Campinas, uma estação em São Paulo, uma estação em São José dos Campos, com a parada em Aparecida, né? Aí já fica uma questão mais turística também. Aí teria alguma parada no Rio antes, né? Alguma cidade ali do Rio, e depois chegaria no Rio capital. Esse seria o trem-bala brasileiro, né? Que, como vocês podem perceber, não rolou, né? Não rolou. Uma outra consideração sobre o transporte ferroviário no Brasil que eu ia fazer é sobre a questão da Madeira Mamoré, da ferrovia, mas o nosso amigo Lucas já deu aí a deixa no comecinho da aula. E a última constatação sobre ferrovias, pessoal, é relacionado à importância delas, principalmente para o estado de São Paulo, tá? Em linhas gerais, o estado que tem mais ferrovias é o estado de São Paulo, e elas funcionam até os dias de hoje. Elas não levam passageiros mais, né? Somente linhas turísticas levam passageiros, igual uma que sai ali de Jaguariúna, mas existe aí o transporte ferroviário, ele ainda é muito intenso aqui no estado de São Paulo, principalmente para levar grãos em direção ao Porto de Santos e também para levar aí combustível das refinarias, tipo, por exemplo, a de Paulínia, a refinaria ali de Santos, né? Então, transporta-se muitos combustíveis aí também por ferrovia aqui no Brasil, tá? As ferrovias paulistas, elas foram construídas ali entre o século XIX e o final do século XIX e o começo do século XX para transportar café, pessoal. Café. Não sei se vocês já estudaram aí o ciclo do café em história, devem ter estudado um pouquinho o ano passado, no segundo ano, quando falou sobre a formação territorial do Brasil. E aí a gente sempre conta sobre o café, como o café modernizou o estado de São Paulo, como o café foi a base para a indústria no Brasil, e a partir disso o transporte de café era um transporte ferroviário. Então, o estado que mais investiu aí em ferrovias durante muitos anos foi o estado de São Paulo. Era uma ferrovia de transporte de cargas e passageiros. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei a andar de trem ainda, mas tipo, acho que uma ou duas vezes eu fui para Americana de trem, tipo, era um passeio, não era um deslocamento populacional, era um passeio, né? Você ia passear no trem. E a galera, até ser privatizado, nos anos 90, muita gente andava de trem aqui em São Paulo para se locomover de uma cidade para outra, né? Pena que a gente não tem mais essa possibilidade de transporte e agora para nós só sobrou o rodoviário, né? Mas os trens paulistas, eles acabaram surgindo aí por causa do café. O primeiro trem do Brasil, a primeira linha férrea do Brasil foi no Rio de Janeiro, né, capital do Brasil na época. Quem criou essa linha foi o Barão de Mauá, né? Se vocês não conhecem esse cara, né, o Barão do Mauá, ou o Visconde de Mauá, como alguns também chamam, conheçam a história dele, cara sensacional, o primeiro industrial brasileiro, um cara muito diferenciado, meu. E por fim, o último comentário aí sobre os transportes ferroviários. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui no chat. A última parte do transporte ferroviário, pessoal, falar sobre algumas linhas que foram criadas recentemente, né, como a ferrovia Norte e Sul, que por enquanto só tem o eixo norte pronto,
e ferrovias de escoamento de minérios, que é muito utilizado na região norte, principalmente por causa ali da Serra dos Carajás, aonde tem muitos recursos minerais, então utiliza-se bastante ferrovia, e também em Minas Gerais, utiliza-se bastante ferrovias ali na região de Minas Gerais, principalmente no chamado quadrilátero ferrífero, que é onde mais se explora minérios ali em Minas. É uma forma mais barata de você deslocar minério dentro de uma grande região até que chegue ali, né, para poder ser exportado. Enfim, o Brasil é um país que parece que está reaprendendo a usar as suas ferrovias. Parece que a gente está olhando para as ferrovias como sendo algo para ser utilizado, mas ainda muito distante mesmo do essencial, do necessário, na verdade. Mas nós estamos vendo projetos ferroviários surgindo no Brasil nos últimos anos. Essa é a grande verdade, tá certo? Pessoal, sobre transporte ferroviário, alguma dúvida? Transporte ferroviário, alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo certo. Tranquilo. Maravilha, perfeito. Bom, vocês podem ver que aqui no livro, pessoal, ele não está falando sobre o duto viário, tá? Mas eu vou comentar com vocês, pessoal, porque ele é importante, viu? Deixa eu só mostrar umas imagens aí para quem não tem muita noção de como é o transporte dutoviário, tá? Mas ele é basicamente um transporte por tubos, tá, pessoal? Por dutos, como vocês podem ver, tá? E eles são aí um meio de transporte extremamente eficiente, viu? Muito eficiente mesmo, e que dá para levar bastante coisa aí. Aliás, não dá para levar muita coisa, mas dá para você utilizar ele de uma forma bem interessante, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora então sobre o transporte dutoviário, tá? Que é um modal bem interessante. Pessoal, então, como vocês podem perceber, aqui estão algumas imagenzinhas, né, do transporte dutoviário, que basicamente aí são transportes por tubos, né, como vocês podem estar observando. E o transporte dutoviário, pessoal, ele é um modal de transporte muito interessante. Por quê? Pelo fato dele ter aí, né, pelo fato dele ser um modal que dá para você usar ele de modo específico para algumas coisas que são bem interessantes. O que é o transporte dutoviário, então? Ele se transporta por dutos, por esses tubos, como vocês estão vendo, pessoal, e eles são muito úteis para você levar alguns produtos específicos de um lugar para o outro, principalmente pelo fato de que eles vão funcionar 24 horas por dia e o seu custo de operação ele é baixíssimo, tá? Baixíssimo mesmo. Para você implementar, não é tão barato assim. Para você construir um duto viário, você gasta uma certa grana, né, para poder fazer esse tipo de modal. Então, o seu custo de instalação não é muito baixo, tá? Um outro ponto negativo é que ele é limitadíssimo no que ele pode carregar, muito limitado mesmo. Não é tudo que você consegue levar por dutos, obviamente, né? Então você fica bem restrito naquilo que você pode transportar. E também tem a questão da logística, né? O duto viário só pode ser utilizado onde passam os dutos. Não é uma coisa dinâmica que você pode mudar frequentemente, muito pelo contrário, né? Você tem que deixar fixo a sua infraestrutura montada. O que ele tem de bom, pessoal? Primeiro, você tem aí o que é possível transportar por dutos. Essa é a forma mais barata de fazer, tá? Então, se você tiver a opção de mandar por caminhão, por trem, né, ou até mesmo por mar, se você puder mandar por duto, o mais barato vai ser o duto, tá? Porque basicamente não tem pessoa nenhuma envolvida no processo, é um sistema quase que automatizado, funciona então 24 horas, né, de forma ininterrupta, altamente seguro, muito seguro mesmo, e que consegue fazer o trabalho, então, de levar principalmente cargas que são mais perigosas, cargas que são mais delicadas, né? Onde que a gente usa dutoviário, pessoal? A gente usa dutoviário para transportar principalmente, tá? Principalmente combustível. Então, a gente usa dutoviário para mandar petróleo, a gente usa dutoviário para mandar gás natural, a gente usa o dutoviário para mandar
Por exemplo, né, a partir do petróleo vem a gasolina, o diesel e tal. Os dutos podem ser utilizados também, pessoal, para transportar minérios. Minérios também é possível transportar por dutos, tá? Então, ele é um modal de transporte muito específico, tá certo? Não dá para usar com muita coisa, mas naquilo que você consegue utilizá-lo, ele certamente fica o melhor custo-benefício. Não serve para tudo, mas o que dá para passar por ele, o custo fica muito baixo, o custo de operação. É muito, muito interessante. Uma vez que dutoviários costumam levar uma grande quantidade, né? Eles conseguem transportar uma grande quantidade de forma ininterrupta. É lento, tá certo? Não é muito rápido que circula ali dentro dos dutos, uma vez que esses dutos, né, precisam aí fazer o transporte com segurança, então eles, vamos falar assim, o deslocamento é bem lento, só que ele é constante, né? Ele é constante, contínuo e não para, né? Ele é 24 horas por dia, ele vai passando. Quem utiliza muito o transporte dutoviário, pessoal, são as empresas petroquímicas, né? Aquelas que trabalham aí com os derivados de petróleo, porque certamente é a forma mais barata de você conseguir fazer o seu transporte. Imagina, por exemplo, no caso do Brasil, tá? A maior parte do petróleo do Brasil, do nosso gás natural, eles estão no litoral. Eles estão ali na parte ali, né, do mar mesmo. Tanto é que a gente tem muita plataforma que explora petróleo no Brasil. Aí, como que você transporta isso, por exemplo, para uma refinaria? Como que chega, por exemplo, o petróleo para ser refinado em Paulínia, por exemplo, né? Então, imagina só você ficar com caminhões subindo a serra, caminhões andando grandes distâncias, né? Então, o que que você faz para integrar de uma forma mais rápida? Você constrói dutos, né? Você constrói dutos. Então, vocês podem notar, pessoal, quando vocês forem para a praia na próxima vez, olhem para a serra e vocês vão ver vários dutos subindo a serra. Vários. Tem um monte de dutos subindo a serra. Todos eles estão levando ali o petróleo e o gás natural que foi extraído das bacias ali de Santos, né? No Rio também tem, na bacia de Campos. Eles vêm de navio, né? No primeiro momento. Depois eles são transportados por dutos, porque, meu, fica totalmente inviável você fazer o transporte aí de uma grande quantidade de líquidos, uma grande quantidade de gases, e seja, por exemplo, por caminhão, né? Nas ferrovias, até que tudo bem, né? O transporte marítimo compensa. Mas aí, então, para você cruzar essas grandes distâncias e levando especificamente alguns tipos de produtos, né? Você pode usar o duto viário, que apresenta um bom custo-benefício quando você vai fazer o transporte aí de alguns tipos bem específicos de produtos, principalmente aqueles que são provenientes do petróleo, tá? Uma dica para o seu vestibular. O Brasil, ele tem aí um gasoduto ligando o Brasil e Bolívia, tá? Se você nunca ouviu falar sobre isso, é o chamado Gasbol, tá? O gasoduto Brasil-Bolívia. Esse gasoduto, pessoal, Brasil-Bolívia, ele sai aqui, né? Ele tem a sua base em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, atravessa grande parte do território, né, do território boliviano, e a grande ideia dele era trazer o gás para São Paulo, né? Para São Paulo. Aí, a partir de São Paulo, ele desceu também aqui para o sul, como vocês podem ver, e agora está fazendo aí a integração também com o Rio de Janeiro. E Paulínia acaba sendo aí um ponto muito importante nesse emaranhado aí, vamos assim dizer, aonde você levou o gás para algumas das maiores cidades do Brasil, né? Você então trouxe o gás aqui para a região de Campinas, para a Grande São Paulo e para Santos, obviamente. Aí aqui desceu para Curitiba, Florianópolis até Porto Alegre, chegando aqui em Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Por que o gasoduto Brasil-Bolívia ele é tão importante, pessoal? Porque durante um certo tempo, principalmente no começo do século XX, né, desculpa,
no final do século XX e começo do século XXI, o Brasil começou a crescer demais economicamente. Nós crescemos muito mesmo. E nós nos vimos aí perdidos porque estávamos sem fontes energéticas disponíveis, principalmente para você abastecer centros urbanos e industriais. Construir, por exemplo, uma hidrelétrica, pessoal, demora muito tempo, gera um puta gasto, além de um impacto ambiental muito grande. E aí, então, o Brasil, né, ele fez um acordo com a Bolívia, que possui grandes reservas de gás natural, e nós fizemos, então, né, na época, era um dos maiores gasodutos do mundo, que era transfronteiriço, que passava por dois países, e nós começamos a trazer, então, o gás natural da Bolívia para ser consumido aqui no Brasil. E como seria a forma mais fácil de você trazer o gás boliviano? Por trem? Não. Por rodovia? Menos ainda. O que fez, então? A construção do gasoduto. Ele foi sendo trazido, então, da Bolívia, foi passando ali pelo Mato Grosso do Sul, passou por São Paulo, aqui o interior, todo o interior de São Paulo, o gasoduto passou. Passou por Limeira, passou por Americana, passou por Piracicaba, ele foi integrado no interior inteiro. Tanto é que a maioria dos prédios que são construídos hoje, pessoal, nas cidades, todos eles o aquecimento é a gás. Todos o aquecimento é a gás. Somente os prédios mais antigos têm aquecimento com energia elétrica, né? A maioria dos prédios hoje, todos eles têm aquecimento a gás. As empresas usam, né, muito gás na hora de queimar combustível. E foi uma forma que o Brasil encontrou de trazer uma grande quantidade de gás num ritmo, né, até que rápido, porque você não demora muito para construir o gasoduto, né? Basicamente aí é um tubo atrás do outro e você vai simplesmente aterrando esses tubos depois. E aí você trouxe esse gás boliviano que foi atender ao território brasileiro. Mas por que isso aí geralmente aparece em vestibular? É por causa disso? Não. É por causa do conflito que teve envolvendo o Evo Morales, que era o presidente da Bolívia. Quando o Evo Morales assumiu a presidência, pessoal, na Bolívia, ele estatizou todas as empresas que não eram bolivianas. Então, tudo que era construído por outros países, a Bolívia pegou para ela, tá? É um processo de estatização, que é totalmente diferente quando você faz um processo onde você quer vender as empresas nacionais, né? Que é quando você privatiza. Privatização, você vende o que é do país para quem quer. E, e aí, quando você quer trazer para o país, vem a estatização. Evo Morales, isso mesmo. O Evo Morales, então, pessoal, ele acabou fazendo o quê? Ele chegou lá na refinaria que a Petrobras construiu com dinheiro brasileiro, né? Ele tirou todos os funcionários de lá, colocou funcionários bolivianos e falou: agora isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. Triplicou o preço do gás natural, triplicou o preço do gás que o Brasil pagava, que tudo bem, que era quase de graça o valor que o Brasil pagava, mas também a gente construiu toda a infraestrutura, né? E o cara simplesmente estatizou tudo, botou os brasileiros para correr de lá e falou: agora isso aqui é meu e o gás é 3 vezes mais caro. Quer, não quer paciência. Isso, na época, vocês não vão lembrar, né? Mas foi uma coisa muito chocante para a América do Sul, porque até então nada disso tinha acontecido com outros lugares. Se fosse, né? Se fosse uma outra época, pessoal, teria tido guerra, tá? Porque tirar uma construção brasileira, né? Com o domínio brasileiro, estatizar à força, sem nenhum tipo de compensação por isso, né? É diferente, por exemplo, de falar assim: olha, eu vou estatizar aqui, ó, essa refinaria, mas eu vou pagar uma indenização para o Brasil de tantos milhões, porque agora o governo vai tomar conta. Não, não teve nada. Estatizaram a nossa refinaria, expulsaram os brasileiros, triplicaram o valor do gás natural vendido ao Brasil, e sabe o que nós fizemos? Nada. Não fizemos nada. A gente falou: beleza, tá bom. Vocês querem assim, tá tudo bem, né? Isso porque tinha um puta conchavo na época entre os presidentes de Brasil e Bolívia. Na época era o presidente Lula que estava no poder, né? E ele apoiou a candidatura do Evo Morales na Bolívia, foi, né, um dos grandes apoiadores do Evo Morales,
quando ele se candidatou a presidente da Bolívia. E quando o cara assumiu o poder, estatizou o que era nosso, expulsou a gente de lá, subiu o preço do gás natural e nós falamos, tá bom, tudo bem, tranquilo. É de vocês agora, gastamos milhões, tudo bem, é de vocês. Vai ficar mais caro o gás, tudo bem também, não tem problema. E a gente simplesmente colocou o rabinho no meio das pernas e voltou para casa, né? Na época, isso foi um grande choque diplomático. Muitos países acreditavam que teria um conflito entre Brasil e Bolívia, né? Nossa, a gente ia amassar a Bolívia se tivesse um conflito realmente, né? O Brasil ia detonar com a Bolívia, não tem nem comparação o nível de exército, mas optou-se por uma saída diplomática, né? Que no caso foi a gente basicamente abrir as pernas para a Bolívia e aí os caras fizeram o que quiseram, né? E infelizmente, né? Nós tivemos aí esse entrevero envolvendo Brasil e Bolívia numa das questões aí que envolve o nosso gasoduto, beleza? Pessoal, creio que falei com vocês as principais características de todos os modais de transporte, todos aqueles que vocês têm que saber por vestibular, todos que são mais cobrados, os que falam mais sobre isso. Eu consegui elucidar para vocês de uma forma geral todos eles. Queria saber se ficou alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, se vocês têm aí alguma dúvida em relação aos modais de forma geral. Enfim, pessoal, esse assunto que a gente falou que é bem importante para o vestibular. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou estamos bem aí, estamos tranquilos? Tá ótimo, Bruno. Tá ótimo, tudo tranquilo, pessoal? Ficou aí bem explicadinho para vocês? Deu para pegar bem a matéria? Maravilha. Pessoal, falei demais, vocês ouviram demais. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, né? Nós temos 2 aulas hoje.